Então tá bom. Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença e pelo interesse no tema. Bom, vamos lá, rapidinho, porque eu queria passar o tema para a gente poder, de fato, ter uma discussão. A gente está num grupo relativamente pequeno, dá para a gente bater um papo, então acho que vai ser mais produtivo até os insights que vão vir de vocês. Eu coloquei alguns slides aqui só para rapidamente me apresentar. Tá? Eu sou família de três irmãos, né, descendência oriental. Primeiro ano fui expatriado. É uma pena porque eu não conheço o Japão, não que eu tenha memória, né? Porque foi um ano lá no primeiro ano e tal. Mas eu acho que eu carrego muito dos valores de uma formação oriental, né? E é algo que eu me orgulho. Aqui um pouco da minha, vamos dizer, ensino fundamental, talvez, né? Pratiquei muita natação, fui federado, competi bastante, e depois, mais no ensino médio, fui fazer tecnologia de alimentos e meu primeiro empreendimento foi fazer iluminação para festas. Né? Então, nós éramos uma dupla de sócios que fazia iluminação para festa e tinha uma outra dupla que eram DJs. Então, a gente fazia o addressable market, cada um ia gerar lead para o seu lado, mas sempre que um conseguia alguma coisa, chamava o outro. Né? E, enfim, me diverti também e ganhei um pouquinho de dinheiro, que quando você é adolescente, né, você consegue ter alguma independência, foi legal. Já nos tempos de universidade, eu fiz engenharia de produção na USP de São Carlos. Lá, interior, tal, você tá na beira da estrada, a coisa da bicicleta vem muito forte. Eu sempre gostei e andei muito por lá. Aqui, mais no final, eu mostro, né? Isso daqui também está em inglês, então eu já usei em apresentação fora. As pessoas não têm noção do tamanho do Brasil, né? Então eu falei assim, ó, o Brasil é mais ou menos isso aqui, ó. Se pegar um quadrado, é disso aqui que nós estamos falando, né? E eu fiz o último tour enquanto eu estava na universidade foi 900 quilômetros de São Carlos até Florianópolis, né? De bicicleta, 7 dias, tal. Então nada muito luxuoso do tipo, tem um carro de apoio. Carro de apoio é nada. Eram 2 bicicletas e só, né? Depois fui fazer um sabático na Inglaterra, morei um ano lá enquanto adolescente e tal. Foi também ajudou a construir quem eu sou, né? Bom, hoje um pouco mais atual, essa foto está um pouco antiga, mas minha esposa ali, Cristiane, o Theo e a Sofia, meus 2 pequenininhos. Acho que essa foto é do meio da pandemia, tá? Eles já cresceram um pouquinho e eu perdi o cabelo, né? E aqui um pouco dos meus hobbies, né? Fotografia, ciclismo, gosto muito de escotismo, apoio meus filhos no escotismo. A gente faz muito, sempre que vai escolher para onde viajar e tal, a gente está sempre de olho na natureza, né? Então esses são destinos assim que alguns a gente já cumpriu e outros Galápagos e África do Sul ainda estão na fila, mas é um pouco essa pegada. Bom, coloquei essa frase aqui porque eu acho que ela resume, inspira um pouco o que a gente vai conversar, né? Que muitas pessoas passam a vida, né, num desespero silencioso e vão para o caixão sem ter expressado a sua alma, né? Ou seja, ainda tinha mais para viver, né? Ou para se descobrir, né? E eu costumo dizer que a gente vive em 2 mundos, o mundo interior e o exterior, né? A gente acha que vive num mundo só, não, estou nesse mundo aqui, não, tem outro aqui dentro. Então acho que é um pouco sobre isso que a gente vai explorar. Bom, mental fitness, para isso que vocês vieram aqui, né? E por que tem esse nome de mental fitness? Porque ele tem a filosofia é um pouco assim, a gente investe tempo e se fala muito sobre o physical fitness, né? Precisa caminhar, precisa fazer uma prática esportiva, tá em constante movimento. Mas pouco se fala sobre mental fitness. Eu acho que aqui o paralelo é interessante, porque
de fato sobre exercitar um músculo, né? E aí o Shirzad, que é o autor e vamos dizer, quem concebeu essa metodologia, né? Ele fala assim, olha, basicamente é sobre exercitar, aprender a exercitar e manter ativo 3 principais músculos para você ter o seu mental fitness. Tá? E a gente vai falar mais adiante sobre esses 3 músculos. Bom, qual que é a definição? É a capacidade de responder aos desafios a partir de um mindset, de uma perspectiva positiva. Relativamente simples até aqui, né? E qual é o impacto? Onde que são as áreas de impacto? Primeiro, performance, ou seja, a sua capacidade, seja no esporte ou na vida profissional, de conseguir ter maiores resultados. O segundo, uma paz de espírito, um bem-estar, né? E que, obviamente, isso aqui alimenta e te deixa muito mais pronto para ter essa performance. E o terceiro, relacionamentos mais saudáveis. E aí, em qualquer espectro, profissional, pessoal. Vamos lá. Bom, um pouquinho da onde veio a pesquisa dele e como é que ele chegou na inteligência positiva. No fundo, ele pesquisou, ele navegou por essas 4 áreas. Tá? Neurociência, porque é a questão de como você reeducar teu cérebro e criar novos caminhos neurais. Tá? Então, ou seja, uma pesquisa científica tangível, né? Questões de performance, porque ele também estudou muito com relação a atletas, né? E coaches para atletas. A psicologia cognitiva comportamental, que não se foca tanto em estudar por que nós geramos as nossas restrições ou crenças, etc., mas muito como lidar ela no presente. Então, é um foco mais de presente para o futuro. E a psicologia positiva. Então, é um pouco essas áreas de estudo dele para chegar no ponto em que ele falou... E ele fala isso, talvez o que eu esteja trazendo aqui não é nada novo em termos de alguma criação nova. Por quê? Porque ele foi pesquisar essas áreas, mas o grande desafio é, tá bom, como é que eu coloco isso num frame que seja mais fácil de ser implementado e não ficar só no campo teórico. Então foi esse o desafio que ele se impôs. Tá? Aqui tem algumas referências de por onde ele começou. Né? Até no link do convite tinha um vídeo do TEDx de Stanford, onde ele faz uma apresentação. Tá? E depois disso também culmina no livro, que é um best-seller. Ele tem em português, baratinho, acho que R$30, alguma coisa assim. Não é caro. Então, isso aqui foi uma fonte de inspiração para ele. Né? Que ele falou assim, o factor analysis, ou seja, quando você olha uma série de comportamentos ou uma série de efeitos e fala assim, quebrar a cabeça para falar, meu, a solução disso ou a raiz do problema, ela está em poucas variáveis, não está em muitas variáveis. Né? Então, esse foi ele quis buscar uma simplificação radical para criar essa metodologia. E aí ele tomou como referência o exemplo das cores, né? Porque só existem 3 cores primárias, todas as outras são derivadas dessa combinação. Então ele falou assim, poxa, tem que ser possível. Né? E essa foi a inspiração para a pesquisa dele. E por isso que ele chega no que ele chama de 3 músculos. Né? Então ele falou assim, ó, mental fitness são sobre 3 músculos, só que precisa exercitar. Não basta conhecer. Hoje nós só estamos aqui para conhecer, desmistificar um pouco a metodologia, mas o que conta mesmo de fato é colocar em prática. Né? Bom, vamos falar dessa primeira distinção entre sabotadores, tá? E as 5 forças do sábio, que eu vou falar mais adiante. Mas basicamente, ele até faz um paralelo quando ele estava ensinando isso em Stanford, que assim, os estudantes começaram a falar, poxa, isso daqui faz um paralelo com Star Trek, né? É como se fosse um
um treinamento mental do Jedi. Né? Por quê? Porque a condição que a gente vive hoje no mundo, os desafios, a constante mudança, etc., exige uma habilidade que é como a formação de um Jedi. Né? Ou se você pensar um samurai, por exemplo. Ou seja, você está lutando com vários, eles vêm de lugares distintos, com poderes distintos, e você tem que ter, no meio do caos, essa habilidade de, vamos dizer, de estar centrado, né? E conseguir reagir a tempo. Então, quer dizer, existe um centramento e uma capacidade de reação muito boa. Né? E essa analogia do Jedi seria, vamos dizer, o Jedi lutando contra os sabotadores. E esses sabotadores são os sabotadores, e ele fala, os sabotadores, não é que tem 40 sabotadores aqui na tua mente brigando com você. Não, não, não. A gente conseguiu, vamos dizer, catalogar e falar assim, olha, tem 10. Né? São 10 principais. Não quer dizer que nós todos tenhamos os 10. Tá? E a gente vai ver um pouco mais para frente como entender isso. Né? E como é que você sai dessa batalha interna dos sabotadores e consegue migrar para efetivamente se alavancar nas forças do sábio que está dentro de cada um de nós? Tá? Então vamos lá, sabotadores. Primeiro músculo, interceptar sabotadores. Ele fala de 10 sabotadores e ele fala assim, ó, tem o Judge, que é o Master. Esse cara eu tenho, você tem, todo mundo tem. Esse não precisa nem fazer assessment, entendeu? Esse aqui todo mundo tem. Os outros, aí você vai ver em maior ou menor escala, alguns têm uns mais do que outros. Então vou focar um pouquinho, dedicar um pouquinho mais de tempo no Judge. Ele menciona 3 tipos de situações onde você pode ver o Judge. O primeiro Judge é aquele que a gente conhece, todo mundo conhece aqui, que é essa voz interior que está julgando cada um de nós. Né? Então, por exemplo, você fez uma apresentação para um projeto e o projeto não foi aprovado, a reunião foi ruim, os stakeholders, né, criticaram, postergaram, não aprovaram o orçamento, etc. Automaticamente você dispara um judge dentro de você dizendo, cara, você é um loser, né? Você fez errado. Como que você esqueceu aquilo? Né? Como você esqueceu de alinhar com aquele stakeholder antes da reunião? Isso foi chave, por isso que o projeto não foi aprovado, né? Então esse é um judge que você tem contra você mesmo, julgando, se auto-julgando. Tem o judge, uma segunda variante do judge, que é julgar terceiros. Que é, não, a culpa não foi minha. Né? A culpa foi da Lilian porque ela quer sabotar o projeto porque ela tem outros interesses. Então eu estou julgando terceiros. E tem uma terceira variante que é julgar contexto, né? Que é você estar num determinado contexto e pensar assim, eu não vou ser feliz enquanto isso aqui não tiver acabado. Ou seja, eu não estou culpando ninguém, nem a mim, nem ao outro, mas estou culpando a situação do mundo, né? É como se você estivesse lá no meio da pandemia e pensar, meu, não vai dar nada certo enquanto essa pandemia não acabar. Legal, você culpou um contexto e se eximiu de responsabilidade. Então, esses 3 vertentes do Judge. E aqui estão os outros. Esses são os outros 9. Né? E ele categorizou e colocou um pouco nesses quadrantes, assim, drivado pela motivação e drivado pelo estilo. Né? Para facilitar, a gente não vai conseguir entrar nos 10, mas eu vou me colocar de cobaia aqui. Né? Eu fiz meu assessment lá atrás, 2 anos atrás mais ou menos, e apareceu que, além do Judge, o sabotador mais forte para mim, os 2 top of mind, assim, é esse cara e esse cara. Né? E aí você começa a olhar e você fala assim, puxa, peraí, deixa eu ver aqui, olha, tem uma coisa em comum entre esses caras. Ou seja, um drive muito de aceitação, de querer ser aceito. Então, ou seja, isso o report do assessment é como te colocar um espelho na cara e falar assim, cara, ó, você valoriza pra caraca ser aceito. Você precisa ser aceito.
Então, você se esforça, você muitas vezes muda o seu comportamento ou as suas decisões em função de ser aceito por um grupo. E você está sacrificando outras coisas. Você já parou para pensar? É um pouco esse feedback, né? Rapidamente, o pleaser ele tem uma característica de querer ser aceito, né? Então, excesso de agradar os outros e às vezes sacrifica a si próprio, as suas próprias necessidades, né? E às vezes usa isso até para culpar os outros. Por quê? Porque você se doa primeiro e se a recíproca não é verdadeira, você acabou de achar uma desculpa para dizer, puxa, não anda porque o outro lado não tem recíproco, né? E também tem uma outra característica, quem tem um pleaser muito alto, normalmente ele não se abre, né? E até parte do meu exercício de começar a apresentação falando quem eu sou, não pelo LinkedIn, mas trazendo alguns aspectos pessoais, é um pouco exercitar essa vulnerabilidade, porque o pleaser ele quer ser agradável a todo mundo e ele não se mostra, né? Então muitas vezes um pleaser é visto como, putz, esse cara é meio frio, porque a vida dele está sempre perfeita, ele está sempre gentil, nunca tem problema, né? Então é meio que uma máscara, né? E o high achiever, o hyperachiever, eu tenho essa característica, quer dizer, de estar sempre buscando atingir resultados cada vez mais altos em diferentes dimensões da minha vida. E esse cara tem uma característica que é: você não curte a jornada, você fala assim, eu só vou ser feliz quando eu atingir aquilo. E aí quando você chega atinge aquele resultado, você curte 2 minutos o prazer daquela conquista, celebra por 2 minutos e já fala assim, ok, what's next, né? Então, esse é um hyperativo. Agora, a pergunta é, que efeitos colaterais tem para quem está à tua volta quando você é extremamente obcecado e não lê o ambiente ou a necessidade dos outros? Então, muitas vezes, para atingir alguma coisa, eu atropelei pessoas, eu não escutei alguma necessidade dos meus familiares, né, por uma ascensão de carreira ou qualquer coisa do tipo, né? Então, você está gerando os seus próprios efeitos colaterais e não está se dando conta disso. Mas quando você começa a ganhar essa consciência, você fala, puxa, entendi aqui onde é que eu tenho que trabalhar. E assim tem os outros. Tá? Aqui é um exemplo. Esse assessment está disponível no site do Positive Intelligence. Te toma 10, 15 minutos. Você faz o assessment, além de ele te dar esse ranking, ele te dá um racional que eu vou mostrar no próximo slide. Tá? Então, ele te dá já te dá vários insights para você começar a pensar a teu respeito, né? E ele diz o seguinte, você não precisa focar em tudo. Foca no topo, né? Seus 2 ou 3 maiores, mais saltados no teu ranking, é a tua área de foco. Porque, no fundo, esse por exemplo, hyperachiever, o que ele fala? Ele fala assim, ser achiever é bom, certo? O problema é ser hyper. Ou seja, é uma competência que você desenvolveu que é saudável ser achiever. O problema é quando você vai para o extremo. Então, os seus sabotadores, na verdade, eles são o resultado de um overusage, né? É um uso exagerado de algo que era uma competência se ela ficasse num nível razoável. Então, por exemplo, o vigilante e o hypervigilant. O vigilante é saudável, você está atento, você precisa ter uma boa capacidade de reação, né? Agora, o problema é você ser hyper e o quanto que isso te gera de custo. Tá? Aqui tem um pouco um exemplo, né? Então, por exemplo, o stickler, né? Pô, o stickler é aquele cara perfeccionista, né? A primeira variável na cabeça do cara é ele não pode liberar um projeto, ele não pode autorizar o próximo passo enquanto não estiver perfeito. Tem consequências. E aqui ele fala, bom, tá bom, qual a característica de um cara que é excessivamente perfeccionista, né? Quais são os pensamentos que estão na mente dele, né? Então tem essa exploração de conteúdo e vocês conseguem isso fazendo o acesso. Aqui ele dá uma explicação bastante simples, simplista, só para ajudar a criar essa diferenciação, que basicamente os sabotadores vivem mais do teu lado esquerdo do cérebro, né? Onde está o sistema límbico, o sistema de sobrevivência, né? E ele fala assim, olha,
ter os sabotadores, em certo ponto, ele gerou tua capacidade de sobrevivência. Por quê? Porque o homem das cavernas, ele precisava diferenciar o tipo da cobra, né, ou a cor da cobra, porque era uma capacidade de instinto de fuga e sobrevivência. Então, ele foi muito útil. Só que para os desafios que a gente tem hoje, muitos deles já não são relevantes. A gente precisa conseguir gerenciar. O objetivo aqui não é acabar com os sabotadores. O objetivo é só gerenciar os sabotadores. Então ninguém elimina sabotadores. Aprende a lidar com ele e trazer para um nível administrável. E as forças do sábio estão no lado direito do cérebro, onde está o córtex, onde está a parte mais evoluída do nosso cérebro e que, de fato, tem essa capacidade, por exemplo, de empatia. São as emoções mais sofisticadas que surgiram depois como nossa capacidade evolutiva. E aqui, assim, pergunta, ou para vocês pensarem um pouco, o quanto que o dia a dia de vocês, quem tá pilotando? É o lado negativo ou o lado positivo? Né? Nas ações que vocês tomam no dia a dia. Quem que de fato, qual é o motivador, qual é o drive que instiga vocês às ações? Porque você pode conquistar muita coisa vindo daqui, com esse drive. Se você tem um medo de perder emprego, certo? Você está aqui, ó, drivado por algum sabotador que está te falando assim, cara, você tem que ralar porque senão você vai perder emprego. Você está indo para ação? Você está executando? Você está entregando? Tá, né? A pergunta é se você está conseguindo ser feliz com tudo isso. Então ele fala assim, ó, quando você é drivado pelos sabotadores, você é fear-driven, né? Você é drivado pelo medo, pelo estresse, pelo sentimento de culpa, né? Puta, meu chefe, não sei o quê, tá. Então você reage em função do medo. E a outra coisa é quando você consegue executar as mesmas coisas, só que drivado por uma empatia, por uma curiosidade, por uma capacidade criativa, criar possibilidades, por uma conexão com o seu propósito, com a sua paixão, né? Por que eu estou fazendo isso? Putz, quando eu tiver 80 anos e olhar para trás, caraca, isso se conecta comigo. Isso aqui vai ter sido importante. Eu vou tomar essa ação, né? Quer dizer, você está buscando outro tipo de conexão. E aqui a sacada é a seguinte, né? Você pode conquistar várias coisas na vida, só que não é sustentável do ponto de vista de felicidade. Pode gerar remuneração, conquista financeira, pode. É sustentável? Tenho dúvidas, né? Então, quer dizer, você quer atingir resultado, melhores relacionamentos, bem-estar, como a gente mencionou lá nos primeiros slides, mas você quer de algo de um modo sustentável, né? E tem um exemplo muito bacana que é no esporte, você pensar no basquete, por exemplo. O basquete, muitas vezes você vê lá jogos da NBA, você tem 3 segundos para acabar o jogo, você tem uma jogada e a bola chega para o arremessador e ele tem aquele lance, né? Se ele pega aquela bola e ele começa a ser contaminado por isso, do tipo, cara, eu não vou conseguir, eu não, né, no meu treinamento a minha taxa de acerto foi de 60%, não vai dar, e não sei o que, a gente vai perder o campeonato, qual a chance dele acertar essa última bola, né? Agora, se esse cara consegue, e ele desenvolveu a musculatura mental dele, e ele consegue gerenciar isso aqui, e ele consegue estar nesse estado de flow, o cara tá voando. Tipo assim, ele parou o ginásio. Ele não tá conectado com o ginásio, ele não tá conectado com 3 segundos, ele, a bola e a cesta, ele foi para um outro estado, né? E esses são os milagres que a gente vê, aquelas, né? 2 segundos, 1 segundo para acabar o jogo e o cara fazer uma cesta de 3 e ganhar o campeonato, né? Então, esporte traz muito esse tipo de ensinamento, né? Ou um outro que eu gosto muito eu gosto de natação, Michael Phelps, né? Michael Phelps fala que ele treina mentalmente
as braçadas que ele vai dar, quantas braçadas ele vai dar até chegar na parede, dar a virada e voltar. E ele conta uma vez que ele pulou na água, e ele pulou de um jeito errado, o óculos dele fez isso aqui, ó, tuf, tuf. Acontece muito com o nadador quando salta de baliza, se você saltar errado, entra água, o teu óculos fica cheio de água, você não enxerga nada, mas não dá tempo, você não pode parar, você está no meio de uma prova do Campeonato Mundial. E ele conta, ele falou assim, eu já tinha filmado tantas vezes eu pulando na água, executando cada uma das braçadas, que eu abstraí o fato do óculos estar cheio de água e eu sabia o número de braçadas que eu ia dar para fazer a virada e voltar. Né? Então é um outro estado mental, vamos dizer, mas isso vem com exercício. Então os atletas de alta performance têm que exercitar muito isso. Né? Então aí vem a pergunta, né? As emoções negativas são boas ou não são boas? Né? Porque você vai falar, cara, tem muita coisa que eu cheguei até aqui porque sim, eu fiquei com medinho de perder emprego. Sim, eu fiquei com medinho do projeto não ser aprovado, né? Então, fica a dúvida. A dor, ela é boa ou não? E aí a analogia é essa aqui, que é da sua mão numa chapa quente, né? Encostar a mão na chapa e perceber que ela está quente é uma coisa boa ou não? Se você tira rápido, vai deixar boa. Exato. Vai depender de quanto tempo você quer ficar com a mão ali, certo? E esse é o paralelo com as emoções, com os sabotadores. Perceber que o sabotador está pilotando a situação é uma coisa boa. Você fala, opa, não sou eu, é o sabotador. É meu judge. É meu judge que está falando aqui. Agora, você percebe que ele está pilotando e você deixa ele pilotar, é como deixar a mão na chapa. Perceber que ele está pilotando e rapidamente conseguir converter para a musculatura do sábio, aí é que está a sabedoria da coisa. Concorda? Então, assim, sabotador é bom? É bom. Desde que eu saiba controlar, identificar ele e freá-lo. Falar assim, sabotador, valeu, obrigado. Entendi que a chapa está quente. Tem que tirar a mão. O problema todo é que a gente pilota muito tempo da nossa vida não se dando conta que são os sabotadores que estão pilotando e nós estamos deixando a chapa ali. A mão na chapa. Né? Então ele fala assim, olha, as emoções negativas, elas são boas, desde que eu tenha elas como alerta. Né? Fora isso, mais tempo eu estou deixando de explorar e tomar decisões baseadas na inteligência positiva. Tá? Muito bem, vamos explorar agora um pouco o lado do Sage, que eu acho que é talvez até mais fácil, né? Então a gente estava falando do lado direito do cérebro, que está associado com essas emoções positivas, uma capacidade de estar em paz, de estar calmo mesmo numa situação adversa, né? Ter foco, como a gente fez, como a gente falou de um Jedi ou de um samurai lutando contra vários inimigos, né? E a perspectiva do Sage é a seguinte, de que qualquer resultado ou qualquer circunstância pode ser convertida num presente ou numa oportunidade. E isso aqui é difícil. Para pensar. Você veio hoje de manhã para cá, bateu o carro. Ah, legal, como é que eu transformo isso num... Né? Ou seja, olhar uma situação dessa e falar assim, nossa, vou aqui, zen budista, transformar isso daqui. Não, qual é a oportunidade que tem para mim? Né? Tem várias coisas que a gente se depara que vêm do nada, fora do nosso controle, e que a nossa tendência é falar, cara, eu sou o cara mais azarado do mundo, justo comigo, justo no dia que eu tenho que apresentar um grande projeto aqui, meu filho resolveu ficar doente, ir para o hospital, e agora eu estou aqui no dilema entre cuidar
né? Delegar alguém para cuidar do meu filho e apresentar o projeto. Por que tudo hoje? Por que tudo comigo? Isso é o judge. Ele está falando com você, né? E como é que você usa isso para? Como é que você converte? Então, essa perspectiva do sábio, ela é ao mesmo tempo inspiradora, mas bastante desafiadora, como, puta, bom, como é que eu desenvolvo essa musculatura para dar conta disso? E para conseguir converter, né? Porque uma coisa é converter, assim, a gente está fazendo debriefing de um projeto que deu errado e fala assim, não, eu vou sentar na cadeira ali, tomar um vinho, tá, eu vou fazer um debriefing. Legal, talvez você tire alguma lição, né? Outra coisa é no meio do jogo, porque o objetivo disso daqui é no meio do jogo você ter as capacidades para mudar o teu destino. Mudar a decisão que você teria tomado numa reunião ou numa discussão com alguém, tomar uma decisão diferente no meio da situação. Depois é mais tranquilo. Depois acho que vários de nós já teve essa experiência, certo? E aqui eu vou contar uma fábula rápida que ele traz. Eu já tinha escutado até antes do livro. Essa é uma fábula chinesa, tá? Que fala da história do garanhão. Então, basicamente é o seguinte: num vilarejo no interior da China, tinha um fazendeiro e ele tinha um garanhão, um cavalo bonitão e tal. E ele pôs para numa competição, né? E ele ganhou, o cavalo dele ganhou. O pessoal da comunidade chegou para ele e falou assim: Nossa, meu, que você é muito sortudo, né? Teu garanhão foi lá e foi o campeão, você ganhou um prêmio, etc e tal. E ele falou assim: Quem que vai saber se é bom ou ruim? E o pessoal do vilarejo falou assim: Esse cara é enigmático. Como é que o cara me responde? Ele devia estar celebrando e ele está lá assim: Como que é? Bom ou ruim? No momento seguinte, algumas semanas depois, o cavalo dele é roubado, porque chamou a atenção dos ladrões, roubaram o cavalo. O cavalo desapareceu, a comunidade chega em volta dele: Putz, que azar, né? Você ganhou um prêmio e logo depois ele foi roubado. E aí ele volta com o mesmo questionamento: Como vou saber se é bom ou ruim? Dali um tempo, o cavalo consegue escapar e por ser um garanhão, uma liderança, ele consegue trazer outros 2 ou 3 cavalos selvagens de volta. Então, não só o cavalo volta, mas volta com outro. O que a comunidade fala? Nossa, você é muito sortudo. Você ganhou um prêmio, foi assaltado e agora chegam mais ele de volta e mais outros 2, né? Ele fala assim: quem que vai saber se é bom ou ruim? E aí, ele tem um filho já 20 e poucos anos, adulto, o cavalo selvagem, ele começa a domar o cavalo selvagem. Em um determinado momento ele cai, o rapaz, filho dele, cai do cavalo e quebra a perna. Aí o pessoal da fofoca em volta vem e fala: Puxa, você ganhou o cavalo, perdeu, ganhou o selvagem, teu filho, putz, quebrou a perna, que azar, né? Aí, quem vai saber se é bom ou ruim? E finalmente a, a, a área que eles moram entra em guerra e o imperador recruta os jovens para ir para a guerra. Só que o filho dele não vai para a guerra porque está de perna quebrada. Então, assim, o que é bom ou ruim? Né? A analogia disso, para a gente aqui, é exatamente isso. Ou seja, se é bom ou ruim, está muito aqui na nossa capacidade do que a gente vai converter. Eu vou deixar o sabotador pilotar, ou eu tenho uma capacidade de converter e virar isso numa situação, converter num gift ou num opportunity. Né? E a única distinção aqui é que é o seguinte: se você olhar nessa fábula, o dono do cavalo ele tem uma postura, embora sábia, ele tem uma postura passiva, porque ele não foi o autor, ele não foi o protagonista, ele simplesmente refletia sobre os fatos que foram acontecendo. A diferença aqui para o Positive Intelligence é que, além disso, exige uma capacidade protagonista. Porque se você não exercitar essa musculatura, você não vai ter essa capacidade de tomar uma ação a partir de uma perspectiva do sábio. Né? Então, aí vem a pergunta:
qual perspectiva negativa ou positiva é a verdadeira, né? É a do sabotador, que te põe em movimento, que te põe para tomar decisões, ações, porque ele fala assim, meu, você vai se ferrar, né? Se você não fizer isso, vai te acontecer tal coisa. Ou seja, ele está sempre te azucrinando, dizendo, this is bad. Né? Ou o sage que fala, não, fica tranquilo, né? Pior que seja desgraça, converta, né? E a resposta é a que você acreditar. Né? Porque é um pouco profecia autorrealizável, né? O self-fulfilling prophecy. Que é, cara, se você acreditar que você consegue desenvolver a musculatura para converter para a perspectiva do sábio, sim, as oportunidades, por pior que elas sejam, são um presente e eu posso converter. Agora, se eu quiser acreditar que, cara, o raio só cai em cima da minha cabeça, só comigo, ó céus, ó vida, também dá. Então é uma lente de como é que você conduz a tua vida. Né? E, finalmente, vamos falar do self-command. Então, a gente falou de 2 músculos. Primeiro, conseguir interceptar. Segundo, conseguir converter a situação, né? Fazer do limão limonada. E o terceiro é o self-command. Quando você pergunta para as pessoas assim, você acha que você está no comando da tua mente? A vasta maioria diz, não, claro, eu estou no comando. Eu sei o que eu quero, eu tomo minhas decisões. E aí a pergunta é a seguinte, então por que você, quando estava com um projeto super crítico ou com uma reunião super tensa no dia seguinte, por que você acordou às 3 da manhã sem sono? Era você que estava no comando? Porque se você estivesse no comando, você ia falar, não, cérebro, você precisa dormir agora, relaxar, porque amanhã você vai estar bem. Então por que você acordou às 3 da manhã? Né? Então o questionamento é assim, pô, quanto que eu estou no comando? Estou no comando mesmo? Né? Ou estou sendo sequestrado pelos sabotadores? E aqui que entra a questão do self-command, que é isso que ele chama de... Ele dá esse nome de PQ, porque é o coeficiente de positividade. Vamos dizer assim, ele faz uma analogia com o IQ ou o Emotional Intelligence, né, que são quocientes. Então, aqui é um quociente de positividade. E o RAP é de repetição. Por quê? Porque é analogia com o mental fitness, ou seja, assim como você precisa fazer halteres para o teu bíceps, você precisa exercitar. Então, isso aqui são repetições, tá? E na metodologia tem várias, e vou praticar aqui uma simples com vocês, que é imaginar por 10 segundos a gente parar e focar a tua mente num exercício simples, que é esfregar um dedo contra o outro e sentir as nuances da tua unha, das suas digitais. Você consegue fazer isso? Experimenta. Mas perceba o nuance. A gordura que tem na tua mão, as digitais encontrando uma com a outra, eventualmente a tua unha. Né? Isso é um PQ Rap, é um exemplo. 10 segundos fazendo isso aqui. Né? Alguns falam que isso é bom, isso aqui é parecido com meditação. Bebe da mesma fonte, mas se a gente parar para pensar, meditação normalmente você acorda às 5 da manhã, medita meia hora, por exemplo. Você está num ambiente controlado, ninguém na tua casa acordou, e você está lá no teu exercício de meditação. Outra coisa é quando, falando em bom francês, o pau está comendo no meio de uma reunião e você ter a capacidade de não reagir instintivamente a partir da tua amígdala e ir para cima do outro de um modo agressivo, né? Ou falando algo que depois você vai se arrepender. Como é que você freia isso? Né? É essa capacidade de interceptar o sabotador.
que é você se segurar. Então, ele até comenta com um exemplo que ele deu coaching para o CEO da Procter Gamble, que ele fala assim, eu percebi que eu consigo fazer, é como eu consigo trazer a meditação, mas durante o jogo, não pré-jogo. Então eu estou no jogo, jogando o jogo, e eu consigo usar alguns mecanismos para me centrar e conseguir focar na perspectiva do sábio. Então, na metodologia, ele desenvolve várias práticas, são todas elas sensoriais, ou seja, algum exercício de escuta, algum exercício de observação, né? Mas que isso está comprovado até por testes de ressonância magnética, e aí vai no lado da neurociência, que é essa capacidade tua de centrar por alguns segundos nessas observações sensoriais, ela consegue frear o teu lado esquerdo do cérebro e facilita a ativação do lado direito. Então ele é um trigger, ele é um disparador para você conseguir se centrar e não ser sequestrado pelos sabotadores, ok? Então aqui, resumo. Como que é vamos dizer, o resumo do sistema operacional? Se você está sentindo emoções negativas, você desenvolveu uma capacidade de observação a seu respeito. Você tem a capacidade de dar um zoom out, sair de você mesmo, se enxergar de fora e falar: opa, quem está pilotando esse negócio é o sabotador, não sou eu. Passo 2, você fazer algumas dessas repetições, certo? Porque isso consegue silenciar os seus sabotadores e ativar o teu sábio. A partir de uma perspectiva de sábio, você fala, cara, eu estou na pior roubada do dia, mas pera, esse treco aqui tem saída, né? E quando você adota essa postura, aí você começa a explorar as forças do sábio, né? Que são empatia, curiosidade, criatividade, a calma e a ação, vamos dizer, uma ação Jedi, uma ação em estado de flow, né? Então, quando você olha, você fala assim, bom, então, 4 passos, parece simples, né? Mas aí vem a pergunta, é realmente possível eu sair de um modo onde eu estou sendo sequestrado por um dos meus sabotadores mais fortes, no meio do desafio, e fazer essa conversão para o Sage? Perdão, e a resposta é: tudo depende do quanto a tua musculatura está desenvolvida. Então, da mesma forma que a gente faz um paralelo com a academia, se eu tenho o bíceps e estou trabalhando com um peso de 2 quilos, na hora que eu for pegar alguma coisa em casa, eu tenho uma capacidade de suportar, porque eu treinei na academia. Se eu estiver fazendo bíceps com 12 quilos, a minha capacidade é outra. Então, desenvolver o músculo mental com esse framework, ele vai te dar maiores ou menores capacidades de conseguir, no dia a dia, diante do desafio que te aparece, de conseguir fazer essa repetição, essa conversão, entender que você está interceptando um sabotador, né? E converter para o sábio e falar assim, tá bom, o que eu vou explorar a partir daqui? Tá? Então, ou seja, depende muito de prática. E aí, acho que é algo que vocês conhecem, já aprenderam a partir de vários treinamentos que vocês já fizeram, porque você vai para o treinamento, você tem 20% de insight e fala, pô, descobri a América. Nossa, isso aqui é fantástico, tive a sacada. Legal. 6 semanas depois, o que sobrou? Né? Se não pôs em prática, ficou nos 20% do insight. Então, o que a gente está vendo aqui um pouco é desmistificar, nós estamos cobrindo isso aqui. Estou desmistificando para vocês um conceito, né? Uma metodologia, está num livro, está num app, mas por hora é só insight. O que resolve mesmo é o mental fitness, né? E ele sumariza dizendo que assim, você
como qualquer mudança comportamental, você precisa ter um foco. E tem vários estudos que dizem um número de semanas que você precisa se dedicar para mudar um hábito. E tem estudos diversos a esse respeito. Então, ele montou um programa que vai de 6 a 8 semanas e que tem uma dedicação de 15 minutos por dia, né, num app e tudo. E aí ele fala assim, ó, para você, como fala, derrotar uma gangue, né, você não pode mandar um soldado por vez. Então, ou seja, você precisa ter uma blitz, né? E é por isso que esse programa, vamos dizer assim, está empacotado nesse horizonte de 6 semanas. Né? Porque o entendimento é que, a partir de 6 semanas, vamos dizer, em condições monitoradas, com o apoio do app e tudo mais, você adquirir um ferramental que você pode começar a praticar e você deixa, vamos dizer, você não precisa ser dependente do app. Já vi um questionamento que houve a respeito, que era assim, puxa, se a pessoa tem um transtorno bipolar, se a pessoa tem depressão, puxa, isso aqui ajuda a pessoa, não ajuda, né? E ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, vale muito da capacidade do querer. Por quê? Porque depressão é um caso médico, é um caso clínico, né? Se ela tem condição de entender isso aqui, ter vontade de fazer, está muito na vontade dela. Agora, se isso não desperta, ele mesmo fala, eu tive depressão por 20 anos. E ele falou assim, eu precisava de medicação para balancear, porque é uma questão química, né? Então, quer dizer, se eu não superasse um mínimo de equilíbrio químico, eu não conseguiria digerir isso aqui. Então, acho que tem que ter esse cuidado de pensar, tá bom, se aplica a mim, quero fazer ou não quero fazer, né? Eu aplico, eu sou coach interno dentro da SAP. E todos nós na SAP somos 600 coaches ao redor do mundo, 30 na América Latina. Todos com a mesma formação e com a mesma certificação, da mesma escola de coaching, porque precisa ter um padrão. Depois de formado, isso eu estou formado há 5 anos, os coaches começam a experimentar outras metodologias e aí começam a surgir vertentes, né? Então, eu, com talvez umas 30 pessoas ao redor do mundo, alguém descobriu e falou assim, olha, tem isso daqui e tal, parece interessante. Eu falei, legal, deixa eu descobrir mais a respeito, né? E fui fazer. Então, eu aplico com as equipes dentro da SAP. Ou em modo individual, quando alguém me procura por coaching, de repente eu falo, olha, isso aqui pode fazer sentido para você. Ou já apliquei com a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe de umas 15 pessoas, mais ou menos, espalhadas em diferentes países da América Latina. Então, eu apliquei com o grupo do México, apliquei com o grupo do Brasil, Colômbia, Argentina e tal. E quando você aplica em grupo, é interessante porque você oferece, a pessoa faz o assessment, ela vai ganhando uma curiosidade, etc. E você fala assim, bom, tá bom, tem um programa de 6 semanas, quer fazer? Nem todos estão no mesmo nível do querer. E aí cai no ponto da tua pergunta da depressão. Tem gente que não quer, tem gente que foi por embalo, porque fala assim, bom, tá bom, o chefe está oferecendo, né? Vou fazer, né? Tá bom, a pessoa faz. Você vê o nível de engajamento. Ela não cumpre os 15 minutos propostos por dia, etc e tal. E vamos ser sinceros, a gente já passou por vários treinamentos, quem tem mais quilometragem de mundo corporativo, quem não passou por vários treinamentos que entrou por um lado, saiu pelo outro, e 5 anos depois você olhou para trás e falou, caraca, aquele negócio tinha mais coisa, mas eu não tinha capacidade eu não estava no momento para absorver isso, né? Então acho que tem muito do querer. Acho que tem muito do querer. Eu vejo gente que tira mais proveito e tem gente que tira menos proveito do programa, né? E tem o livro também, são 12 capítulos, super curtinho, bastante explora mais em detalhe também. Muito esse despertar dessa consciência do quanto é que você está pronto para hoje, né? E eu costumo dizer o seguinte, você tem as práticas diárias, se você começa a fazer o programa e começa a se chicotear, porque assim, está chegando no final do dia, não consegui fazer a prática, quem está pilotando
Sabotador, certo? Porque ele tá falando, cara, você é um incompetente, você falou que você queria fazer esse programa, você não, né? Mas eu costumo dizer, cara, amanhã começa um novo dia, 0 cronômetro, você tem uma oportunidade, e isso para tudo, né? Eu estou muito envolvido com educação de crianças, né? Conselho na escola e tudo mais. E às vezes em escolas de pais, os pais se chicoteiam porque se dão conta de quantas coisas estão fazendo errado ou poderiam fazer melhor para o seu filho e, embora partindo de uma intenção boa, executam mal, né? E a lição é a seguinte, cara, amanhã é 0 cronômetro, né? Ao invés de você ficar se chicoteando pelo que você não foi, amanhã Deus te deu um novo dia, começa tudo de novo. Né? E é uma jornada de autodesenvolvimento. Às vezes a gente busca como chama, a bala de prata, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito, não só consumista materialmente falando, mas a gente vive num mundo onde a gente busca a solução rápida para tudo. Né? Você quer perguntar para o ChatGPT, ele te dá a resposta e fala, beleza, vou lá, executo, acabou, tchau. Né? Só que o nosso autodesenvolvimento não é assim. Não é com um método que você vai lá, aplica 6 semanas, pronto, está resolvido. Olha só, agora eu sou Jedi. Né? Não sou sequestrado pelos sabotadores, consigo viver em modo sage, converto tudo em oportunidade. Né? Não vai acontecer. Né? É mais uma pílula na jornada, mas é um autodesenvolvimento. Por isso que a questão do mental fitness, porque se é como deixar de ir na academia por um mês. Né? É uma prática diária. E um exemplo interessante, ele traz algum tipo use cases, né? Onde é que você pode aplicar? Tem conflitos do trabalho, relacionamento, etc. Tem um exemplo muito legal para aqueles que ou têm namorado, namorada ou são casados, que é relacionamento, que assim, quando você se apaixona pela pessoa, o teu sage, o teu sábio, está admirando o sábio dela. Por quê? Porque se eu, vamos supor, eu encontro a pessoa e estou apaixonado por ela, quando eu vou para um happy hour, eu falo, nossa, meu, ela é demais, né? Porque ela é muito simpática, né? Porque ela é muito criativa, certo? Então, quer dizer, são elogios que estão olhando para os elogios do sábio. Você está admirando as forças do sábio. Aí, quando você casa, convive debaixo do mesmo teto, repetição, desgaste, etc e tal. Aí você vê ela usando a pasta de dente e você é aquele cara metódico e você vai enrolando a pasta de dente desde o comecinho e tal, né? Máximo aproveitamento. E a tua esposa vai lá e aperta pelo meio a pasta de dente. Né? E você fala, caraca, meu, pô, né? E aí você vai lá e começa uma discussão por uma coisa desse tamanho. E a tua esposa porventura tem outros sabotadores, ele é o perfeccionista e ela tem um sabotador que é o avoider. Então ela é assim, na dúvida, eu acho até que eu tenho razão, mas na dúvida eu não vou brigar, ela recua. Só que isso começa a distanciar o relacionamento. Né? Agora, vamos pensar se você... Por quê? Porque aí ele fala, o teu sabotador começa a brigar com o sabotador dela. É como se você tivessem 2 sabotadores degladiando. E como é que você sai dessa espiral negativa e consegue ir para uma espiral positiva? Seria o cara olhando algo que ele não concorda, mas ele se colocar numa postura curiosa e empática de falar assim, puxa, eu vi que você nota, que você aperta a pasta pelo meio. Por que você faz isso? Não, eu faço isso porque eu tenho prazer, porque eu acho que eu não vou ficar todo dia gastando tempo de ficar enrolando, eu aperto por onde eu quero e só quando chega no finalzinho é que, né? E talvez ela seja mais esperta até, porque ele fica todo dia gastando tempo com aquilo, quando você só precisava gastar o tempo no final, né? E se ele entendesse a perspectiva dela, ele podia chegar à conclusão e falar assim, então tá bom. Como eu tenho a minha mania e você também tem a tua razão, vamos comprar 2 pastas de dentes? Pronto, tá resolvido, né? Mas, mas ele dá esse exemplo de um relacionamento de longo prazo, que é você se apaixona pelo sábio da pessoa, mas no dia a dia você briga, é o teu sabotador brigando com o sabotador do outro.
Mais do que ter duas pastas, é melhor ter duas casas. É isso.